Eu estou assim numa emoção sem tamanho com esse convite que me fez a pública, querido presidente Newton Paixão, querida Lois, meu querido amigo Sérgio Lerrer, para participar desse evento, porque o que a gente mais reclama ultimamente é que as coisas saiam do papel. É esse o nosso maior desafio, é esse o nosso maior propósito. Nós temos uma Constituição que assegura os mais variados direitos, traz as mais variadas garantias para a efetivação desses direitos, mas nós passamos o tempo todo tentando materializar, tentando concretizar todos esses direitos. Então, para mim, assim, de uma felicidade ímpar, um momento realmente único, histórico, um evento como esse, em que a gente já conseguiu tirar do papel aquilo que a gente espera da nossa Constituição, que é justamente a participação cidadã, a participação popular. Não só a campanha propriamente dita, voto consciente, mas a oportunidade que temos de reunir num auditório como esse e com toda a sofisticação tecnológica que temos hoje, com a internet, com as redes sociais, milhares de outras pessoas que nos acompanham agora ou que nos acompanharão para discutirmos tema tão importante, tão fundamental para a nossa democracia, para a nossa sociedade, como é a participação do servidor, da servidora pública nas campanhas eleitorais. O Brasil definitivamente parece estar com as suas prioridades invertidas. Criamos um sistema de garantias, de promoção dos direitos fundamentais com a Constituição de 88, criamos conselhos, criamos esferas concretas de participação do indivíduo, do cidadão, da cidadã, criamos condições para que os partidos políticos pudessem representar efetivamente os diferentes interesses dessa nossa sociedade complexa, plural, da diversidade. Pensamos numa distribuição dos recursos entre a União, os estados e os municípios, de uma maneira que esses recursos fossem suficientes para custear tudo o que se faz necessário para a efetivação, concretização desses direitos fundamentais. Pensamos em uma Constituição que combatesse a improbidade administrativa, os ilícitos, a corrupção. Mas, de repente, desde 1988, justamente com a nossa Constituição, a gente não fala de outra coisa a não ser de como esses direitos fundamentais todos têm sido violados, de como a gente não conseguiu transformar em realidade a promessa dessa nossa Constituição cidadã, como, com tanta felicidade, o saudoso Ulisses Guimarães, deputado por esse Estado por tanto tempo, batizou a nossa Constituição. Não conseguimos fazer com que esses recursos, com que esse orçamento realmente fosse priorizado para aquilo que mais importa, para aquilo que mais interessa, que é garantir os direitos básicos, principalmente para aquela parte da população mais sofrida, mais carente, mais pobre, mais desprovida de recursos e inclusive de serviços públicos. E finalmente, quando cogitamos enfrentar a corrupção, a improbidade administrativa, os ilícitos, o que vemos são as mais diversas violações de inúmeras garantias que a nossa Constituição nos traz. Ou seja, como se os fins justificassem os meios,
a gente ameaça simplesmente toda a nossa Constituição, todas as garantias ali contempladas. E para piorar mais ainda essa inversão de prioridades, com essa ruptura institucional que foi o impeachment, com todo respeito a entendimentos contrários, e a gente vive, ou pensa viver, pelo menos por enquanto, numa sociedade democrática. Claro que teremos sempre divergências. Essa guerra de torcidas, lamentavelmente, que virou a discussão política, em que a gente não consegue mais um momento tão rico como esse, tão histórico, tão simbólico como esse, em que as pessoas possam, com muita tranquilidade, com muita profundidade, com muito comedimento, com muita inspiração, discutir as suas mais diferentes ideias políticas, divergirem nos seus posicionamentos, enfim, apresentarem as suas propostas para uma sociedade melhor. Com toda essa tensão política que se faz presente, na verdade, desde as eleições de 2014, a gente tem perdido a oportunidade de ampliar os nossos canais de comunicação, de ampliar o nosso diálogo, de ampliar o nosso debate, de ampliar a nossa reflexão. E aí o que já se faz difícil, que é fazer com que o Estado funcione, que é materializar direitos fundamentais, que é criar mais espaço de participação cidadã, que é fortalecer os partidos políticos, a gente acaba, por conta dessa tensão política, só acirrando a disputa e não cria, então, as condições necessárias para reflexão sobre aquilo que realmente interessa, propostas concretas, para que a gente possa chegar nas eleições de outubro e escolher de modo consciente, mas também com muita liberdade e também de modo crítico, os candidatos e candidatas da nossa preferência. Por isso que, como tudo na vida, na medida que a pública lança essa importante iniciativa, essa importante campanha, na verdade a gente, com essa primeira etapa vencida, que é justamente o lançamento da campanha, o que fazemos, na verdade, é nos colocar um desafio ainda maior, que é fazer valer essa campanha, que é fazer valer a participação de cada servidor, de cada servidora, nessa importante discussão sobre o país que queremos, a sociedade que queremos, a política que queremos. E os desafios não são limitados, claro, apenas ao debate, apenas à reflexão. Não são limitados apenas à assinatura desse importante termo de adesão, de candidatura à campanha Voto Consciente. Não é limitada apenas à plataforma que no futuro virá divulgando aí alguns candidatos, candidatas compromissadas com esses propósitos todos dessa campanha consciente. Mas o desafio maior que é garantir, assegurar a eleição desses candidatos, candidatas, comprometidas com uma vida correta enquanto estiverem no exercício do seu mandato, comprometidos com uma participação popular, cidadã, sabermos que serão candidatos, candidatas que estarão sempre presentes em eventos como esse para colher na base o que realmente interessa. Candidatos, candidatas comprometidos com outro modelo econômico, com outro modelo político, porque já está mais do que provado que esse modelo político que está aí, em que as pessoas não têm participação, não têm um espaço efetivo para apresentarem as suas propostas, em que a gente não consegue fazer essa discussão realmente na base, nas prefeituras, nas câmaras municipais, em espaços como esse, em que a gente fica achando que tudo vai se resolver lá em Brasília, no Senado, na Câmara, na Presidência da República, no Supremo. Esse modelo de política que acaba sem democracia interna nos partidos, em que cada partido parece ter um dono, parece ter um grupo que o domina, sem que as bases possam efetivamente participar da construção de todas as propostas, de todo o programa, da construção da lista de candidatos, de candidatas, sem que as fundações partidárias possam ser usadas para capacitar no município, na origem,
jovens, mulheres, negros, todo o segmento homoafetivo, enfim, os segmentos sociais vulneráveis, para dar justamente a esse segmento mais espaço, maior participação. De capacitar os próprios servidores, as próprias servidoras, para que os próprios servidores e as próprias servidoras possam se interessar também pela política, possam se interessar pela filiação nos partidos. Então, mudar esse modelo político, na verdade, é isso que, de concreto, essa campanha significa. Não é só uma proposta, não é só uma adesão a determinados princípios. É um trabalho conjunto que todos os senhores e as senhoras se lançam hoje para ter certeza de que esses candidatos e candidatas terão os votos suficientes, os seus partidos alcançarão o quociente eleitoral para que possam esses candidatos e candidatas serem eleitas para bem representá-los, para bem representá-las. E depois, a esperança de que esses candidatos e candidatas consigam romper também com esse perverso modelo econômico neoliberal, que também inverte e muito as prioridades do Estado. Com todo respeito também a qualquer entendimento contrário, não vai adiantar falar de carreira, não vai adiantar falar de profissionalização, não vai adiantar falar contra a terceirização, não vai adiantar falar contra a precarização das condições de trabalho, se também no modelo econômico as prioridades estiverem invertidas. Não dá mais para falar no Estado sem justiça fiscal, não dá mais para seguir com esse modelo em que quem ganha mais paga menos, quem ganha menos paga mais. Não dá para seguir com esse modelo sem que as pessoas tenham participação efetiva nos orçamentos para definir prioridades. Não dá para continuar com esse modelo sem que as pessoas sequer entendam o que é o orçamento, o que é o direito financeiro, como essas regras são votadas na Câmara Municipal, são votadas nos estados, são votadas na Câmara dos Deputados. Não dá para continuar mais com temas tabu como esse dos encargos, dos juros, da dívida. Não dá para continuar pensando que primeiro se separa os recursos para pagamento da dívida e só depois o que sobrar é que vai para a saúde, para a educação, é que vai para a capacitação, para as carreiras, para a profissionalização dos servidores públicos. Ou seja, nós temos desafios enormes pela frente, que é justamente isso que a campanha propõe. Conscientização. Conscientização. Porque se a gente não romper com essa lógica da privatização, de achar que o mercado vai dar conta de tudo, se a gente não romper com essa lógica de pensar que não serão necessárias ações sociais, programas sociais, políticas, para dar conta dessa iníqua desigualdade socioeconômica, se a gente não pensar da necessidade de programas sociais, políticas, para poder emancipar realmente esses segmentos sociais vulneráveis, capacitando-os para o trabalho, para a educação, se a gente não pensar que precisa de fazer isso na base para que as próprias comunidades definam o seu melhor modelo de estudo, de aprendizagem, de trabalho, de profissão, a gente vai continuar com todas essas dificuldades o tempo todo, dizendo que não tem orçamento, que não cabe na conta, que não tem como reestruturar a carreira, que não tem como prestigiá-la, que não tem como capacitar os servidores e as servidoras. E aí a gente continua com essa deficiência de serviço público, que falta justamente onde mais precisa, e onde tem, não tem a qualidade que precisa ter, justamente porque às vezes nem a qualificação, a capacitação, o reconhecimento o servidor, a servidora tem. Se a gente não romper com essa lógica econômica, vai continuar a sociedade acreditando que numa discussão sobre a reforma previdenciária, o servidor, a servidora é o grande vilão, a grande vilã da história, o grande privilegiado, a grande privilegiada. Numa lógica perversa de colocar os indivíduos uns contra os outros, os trabalhadores, as trabalhadoras do serviço público, ou os trabalhadores da iniciativa privada contra os trabalhadores do serviço público. Então são esses os desafios que me parece que essa campanha nos coloca, num quadro muito difícil, porque nós temos uma campanha muito reduzida esse ano, de apenas 45 dias, não são mais 3 meses. Nós temos uma campanha muito reduzida de rádio e televisão, são só 35 dias, e olha lá quem é que vai ter tempo de rádio e televisão. A gente não tem mais financiamento das empresas, muita gente vibrou quando as empresas não puderam mais doar para as campanhas, mas e agora? Aquele candidato, aquela empresa que se envolve em ilícito,
ou qualquer pessoa deve responder na forma da lei pelo ilícito. Quem se envolve em corrupção deve responder pela corrupção nos termos da Constituição, nos termos da lei, para que não fique dúvida de que aqui não se defende um combate efetivo, firme à corrupção, à improbidade. Mas eu queria ter tempo também para falar do combate à sonegação, porque isso ninguém fala. Enfim, uma campanha difícil de apenas 35 dias no rádio e na televisão. Como é que os novos candidatos, as novas candidatas vão se fazer conhecidos, conhecidas nas suas propostas? Por isso que é importante essa iniciativa como a da vaquinha eletrônica, do financiamento coletivo do crowdfunding, para que as pessoas possam pelo menos divulgar que serão pré-candidatos, pré-candidatas, começar a arrecadar a partir de agora. Por isso que é importante esse acompanhamento pelo marketing, pelo jurídico, pelo contábil, para ter certeza que todas as suas contas estarão na sua mais absoluta regularidade, que não arrecadarão de fontes ilícitas, que criarão iniciativas de arrecadação, que farão uma boa divulgação da sua pré-campanha nas redes sociais, dentro exatamente do que a legislação permite, sem o proselitismo eleitoral, sem pedir o voto, porque é isso que a legislação veda agora nesse período pré-eleitoral, mas não impede que as pessoas divulguem as suas propostas, divulguem a sua pré-candidatura nas suas redes sociais, por exemplo. Então, assim, são desafios que essa campanha coloca para cada uma das senhoras, dos senhores, e é por isso que, como eu dizia, é tão louvável essa iniciativa da Pública, porque ela permite o quê? Não o apoio a esse ou aquele candidato, não é esse exatamente o objetivo da campanha. O objetivo é promover essa discussão, essa reflexão, como estamos a fazer aqui hoje. Quais são os princípios, as propostas que um candidato, uma candidata compromissada com o serviço público deveria defender, deveria processar? Que espaço a gente deve criar para que esses candidatos, candidatas se apresentem aí, enfim, conscientes de uma maior qualidade no serviço público, da capacitação dos servidores, das carreiras, que espaços esses candidatos e candidatas, enfim, podem ser criados para que esses candidatos e candidatas façam chegar à população, à sociedade, essas suas propostas. E de que maneira conduzir na mais absoluta regularidade a sua campanha para não correr o risco de depois de eleito, depois de eleita, ver o seu mandato cassado aí pela Justiça Eleitoral, porque eventualmente se envolveu em alguma prática, em algum ilícito, a compra do voto, a conduta vedada, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político. Como conduzir corretamente a sua campanha para que seja feita na mais absoluta transparência, regularidade, tempestividade, a sua arrecadação de recursos, os seus gastos, a sua prestação de contas. Como conduzir a sua campanha eleitoral também num momento tão difícil em que tudo é proibido, tudo é limitado. Limitou-se a propaganda eleitoral a mais não poder. E a quem que favorece essa limitação, todas essas restrições na propaganda eleitoral, inclusive encurtamento do prazo de campanha? A quem já está aí, a quem já é mandatário, a quem já está no poder, a quem nos últimos 4 anos a imprensa passou divulgando as suas atividades, as suas realizações. A quem interessa esse encurtamento na campanha, tantas restrições na propaganda eleitoral? A quem tem acesso aí à mídia o tempo todo, a quem tem acesso a grandes grupos, ou seja, são desafios que se colocam esses novos candidatos, novas candidatas, inclusive servidores e servidoras públicas, que lançam a sua campanha, que lançam as suas propostas. Mas por isso, de novo, mais uma vez, a importância dessa campanha da Pública, porque permite a todos, com muita antecedência, tomar consciência de tudo isso, criar as condições reais de disputa para igualar, dentro do possível, as condições reais de disputa, para se fazer conhecido, para se fazer conhecida, para chegar em outubro, enfim, em boas condições de ser eleito, ser eleita. E claro, o tempo aqui é muito limitado, o tempo é muito curto. Tinha que sobrar tempo aqui para falar da participação da mulher na política, números vergonhosos, constrangedores, quando a gente compara o Brasil com qualquer outro país na América Latina, enfim, nos países de democracia mais consolidada e até no Oriente Médio. Tinha que falar de tempo da pessoa com deficiência, de tempo do negro, do jovem, da participação do jovem, do negro, enfim, do papel da justiça eleitoral, do papel da sociedade, do papel dos partidos políticos em fomentar todos esses espaços de maior participação e de criar os espaços aí para que os próprios servidores tenham o seu acesso ao rádio, à televisão também, para fazer chegar ao conhecimento da sociedade informações tão importantes que dizem aí com a sua carreira, com a sua profissionalização, enfim, com a sua visão de Estado. Deixo aqui, portanto, mais do que qualquer outra coisa, apenas algumas provocações, apenas algumas ideias
certos de que muito mais do que isso virá nessa importante campanha proposta pela Pública e que tão prontamente, enfim, talentosos profissionais, jornalistas como Sérgio e outros prontamente já aderiram e tornaram possível que essa divulgação, enfim, que essa plataforma, que a própria campanha deslanchasse. Fica aqui então, na verdade, os meus mais sinceros votos de muito sucesso a esses corajosas servidoras públicas que, ainda que não se lancem candidatos, se lancem candidatas, estão prontos para colaborar, prontos para discutir, prontos para refletir sobre essas importantes ideias, porque no fundo o que a gente quer é uma sociedade melhor, aquela nossa comunidade, é o nosso bairro melhor, enfim, um país melhor para a gente e para quem vem aí depois. Muito obrigado.